Gênesis capítulo 32, verso 1 ao 21. Nós vamos fazer a leitura alternada do texto. Esse texto inicia justamente quando Jacó se separa de Labão. E ali começa uma nova fase da vida de Jacó. É importante que a gente perceba isso. Jacó fugiu da sua casa, da casa dos seus pais, porque Esaú, seu irmão, estava pensando em matá-lo, e se consolou no seu coração, porque Jacó deu um jeitinho de conseguir a bênção da primogenitura, e se consolou no seu coração pensando, quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. A mãe soube, conversou com o pai, e aí então resolveram que Jacó deveria ir para a casa dos parentes da sua mãe, do seu tio, para que arrumasse uma esposa. E ele vai, então, fica 20 anos ali na casa de Labão. E agora ele está voltando. Trabalha 7 anos por uma esposa, Labão entrega outra, e aí, então, ele trabalha mais 7 anos para pagar o dote da outra esposa, que era a que ele realmente gostava. 14 anos, e depois 6 anos, ele trabalha recebendo, então, o seu salário em ovelhas e vai montando todo a sua estrutura financeira em cima desses animais que ele vai recebendo como salário. E aí, 6 anos, ele trabalha em função disso. E chegou a hora de sair, ele foge da casa de Labão, sai sem avisar, porque estava com medo de Labão. Labão vai atrás e Deus, então, o confronta na noite que ele estava prestes a chegar. No outro dia, ele chegaria até Jacó. E o anjo do Senhor, em sonho, avisa ele, não fale a Jacó, nem bem, nem mal. E o homem que foi com o exército, de repente amansa, e Deus, então, dá a Jacó essa bênção de poder virar o livro da sua história e recomeçar a sua vida. E aqui, então, no capítulo 32, do versículo 1 ao 6, a gente vai justamente observar como é que Jacó recomeça a sua vida. E é isso que eu gostaria que você se centrasse. O recomeço de Jacó. É aqui que você vai observando esse recomeço. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Então, Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Tenho, pois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Então, Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque ele tinha um presente para seu irmão Esaú.
30 camelos de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar de quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti? Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falareis dessa maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Amém. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus amado, nós estamos diante da tua palavra, diante do Senhor, o Deus que nos conhece, que nos vê, que sabe o que acontece conosco, o Deus que nos proporciona recomeços. Nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor sempre está presente em nossas vidas, em todas as fases das nossas vidas. Assim como o Senhor teve durante todas as fases da vida de Jacó. E nós queremos louvar e bendizer o teu nome por isso, porque nos sentimos cuidados, pastoreados e edificados pelo Senhor. Pedimos ao Senhor, nessa manhã, que nos visite. O Senhor conhece a necessidade de cada um aqui, e o Senhor também opera de forma especial na vida de cada um de nós. De forma que o Senhor, ó Deus, possa estar se revelando para cada um de nós, falando ao nosso coração, transformando as nossas vidas, mostrando aquilo que precisa ser mudado em nosso comportamento, nas disposições que temos na nossa alma. Nós queremos pedir ao Senhor que faça algo especial nas nossas vidas nessa manhã. Edifica-nos, fortalece-nos. Não permita, Senhor Deus, que o nosso coração fique endurecido diante da explicação da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, possa nos quebrantar e nos transformar, nos moldar, nos alimentar. Que a Tua palavra gere em nós vida, como só o Senhor mesmo pode produzir. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Como já falei na introdução, o que acontece aqui é um recomeço para a vida de Jacó. E é interessante que quando a gente fala de recomeço, a gente, no decorrer da nossa vida, a gente tem vários. Alguns recomeços são associados à profissão. Algumas pessoas que mudam de profissão. E é interessante porque no decorrer da nossa vida, a gente tem várias oportunidades de mudar. Agricultor, tem gente que depois de um período com agricultura, arruma um emprego, deixa a agricultura de lado, depois de muito tempo, volta de novo para a agricultura, e assim a gente vai mudando de fases da vida. É assim também com relação à nossa vida de relacionamentos. Você tem uma fase que é solteiro, tem outra fase que está casado, e o casamento só tem você e a esposa ou o esposo. Depois você tem a outra fase que os filhos vão vindo, e a casa fica cheia. Depois você tem uma outra fase que os filhos vão saindo, se casando, e a casa vai ficando vazia. Depois você arruma outra fase que os netos estão chegando, né? E aí alguns estão querendo criar netos, e os filhos ficam segurando. Então nós passamos por várias fases na nossa vida. Todos nós temos as nossas fases. Com relação à nossa espiritualidade também não é diferente. Nós temos a fase de novo convertido, depois nós temos a fase que vamos passando por provas, e isso vai, de certa forma, nos fazendo mais sofridos diante de Deus. Depois temos aquela fase que nós estamos mais fervorosos, depois entramos na fase de frieza de novo,
E aí a gente não sabe mais se é frieza por causa de algum pecado que temos ou se é frieza por causa de alguma provação que Deus está operando em nós. Mas, na verdade, nós todos passamos por várias fases na vida cristã. Aquela fase que você está mais disposto para fazer a obra, aquela fase que você está menos disposto para fazer a obra. Mas a nossa vida, na nossa vida, nós somos marcados por fases. E isso é uma certeza. Todos nós vamos passar por várias fases nas nossas vidas. O que a gente encontra aqui com Jacó é algo parecido. Ele está passando da fase que ele estava sob a proteção e os cuidados do sogro. Passou muita dificuldade, porque o sogro era tão espertalhão como ele foi com o próprio irmão Esaú. E Deus, então, foi tratando a vida de Jacó e deixando ele experimentar como é que alguém que está na mão de um espertalhão sofre. E ele passou 20 anos ali com aquele sogro. 20 anos de trabalho duro, pesado. Jacó foi vivendo embaixo da proteção do sogro. E aí, então, Deus se revela para ele e diz, olha, está na hora de você sair daí. Então, você vai sair desse lugar, vai para outro lugar, e Deus sempre, de vez em quando, você vai observando Jacó falando a respeito de anjos falarem com ele em sonhos. Quando o sogro mudou 10 vezes o salário dele, o anjo chegava, ele relata que o anjo dizia para ele, as ovelhas, os carneiros que vão cobrir são esse. E aí, então, o sogro mudava o salário dele, mas ele continuava prosperando, porque era propósito de Deus para a vida dele. E aí, chega nessa fase, sai da presença do sogro e inicia uma nova fase na vida. E eu gostaria que nós pensássemos um pouco sobre isso, recomeçando a vida de forma correta. Porque às vezes a gente quer recomeçar, mas a gente não quer resolver as coisas que precisam ser resolvidas para você começar tudo de forma correta. Você quer recomeçar, às vezes, com um velho problema sem resolver, com coisas do passado sem trabalhar. E esse recomeço é uma fuga. Você não está recomeçando, você está fugindo. E alguns, às vezes, pensam assim, não, se eu for para a Europa, se eu for para o outro lado do planeta, se eu for para algum lugar distante, aí muda de cidade, mas os problemas vão juntos, porque você não recomeçou, você está fugindo, você está evitando o confronto, evitando a resolução dos problemas. A gente não começa, ou melhor, a gente não recomeça as coisas sem resolver algumas coisas na nossa vida. E é o que nós encontramos aqui em Jacó. Jacó está fugindo do sogro, literalmente fugindo. O sogro saiu para fazer umas coisas lá e ele disse, vamos embora. Quando o sogro soube, já tinha 3 dias. O sogro demorou 6 dias para conseguir achar Jacó. Mas achou. O problema voltou para a casa de Jacó. E Jacó teve que resolver. Confrontou o sogro pelo que andou fazendo. E depois os dois terminaram fazendo uma aliança. Fizeram a aliança, cada um foi para o seu canto. Resolveu um problema. Imagine Jacó passar a vida inteira pensando, será que um dia meu sogro não vai me visitar? Será que um dia ele não vai juntar um exército e vai vir aqui me perturbar? Mas eles fizeram aliança. E aí, daí para frente, você vai ver Jacó com um recomeço, vem de uma forma correta e edificante. Primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que o recomeço de Jacó começa com a renovação da percepção do reino de Deus. Olhe que no versículo 1 e 2, é isso que está sendo dito aqui. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse, este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Em uma outra versão das Escrituras diz, esse é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Manaim, que significa, eu já ouvi muita gente falando que significa acampamento. Mas Manaim significa 2 a que ele estava fazendo e o acampamento que os anjos estavam fazendo ao redor dele. Jacó tem uma renovação da percepção do reino de Deus. Não há como haver renovo sem que você tenha essa renovação da percepção do reino de Deus.
Você precisa ter um renovo, começando por aí, com uma vida espiritualmente nova, com novos hábitos que levam você a crescer espiritualmente, com nova percepção de Deus e da sua vontade, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça. Tem que começar com essa capacidade de perceber o reino de Deus de uma forma mais nítida, mais real. O que nós encontramos em Jacó é essa percepção. Jacó inicia a sua nova vida, tendo essa graça da parte de Deus, de ver que ele não estava só. Ele estava sobre a proteção de Deus. Ele não estava só. O exército de Deus, um acampamento de anjos, estava ali para auxiliá-lo nas lutas que ele iria ter dali para frente. E isso traz conforto e consolo ao coração de Jacó. Coragem, disposição para enfrentar os desafios. Porque ele começa tendo essa percepção. Deus está comigo. O Senhor vai comigo. Já colocou os seus anjos à minha disposição. E é interessante, porque aqui não foi anjo, ou não foi sonho. Ele não teve um sonho. Diz o texto, também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse. E é importante nós observarmos. Algumas vezes Jacó teve experiência e não percebeu que era anjo. Mais na frente ele percebe. Abraão também teve esse tipo de experiência. Isaac já não teve tanta. Mas Abraão serviu a anjos. Eu não sei, mas o que a gente observa no texto é que ele viu com seus olhos e disse: estamos diante da presença de Deus. Estamos no acampamento de anjos do Senhor. Os exércitos do Senhor foram colocados à nossa disposição. A percepção de Jacó agora se torna mais nítida a respeito do reino de Deus. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos observar. Se você quer ter vida nova, você precisa ter um relacionamento diferente com Deus daqui para frente. Não existe vida nova para crente que continua frio e sem oração. Não existe vida nova para crente que vive vida pecaminosa e que está preso dos seus pecados antigos. Não existe vida nova. Você pode pegar e fazer uma casa nova. Você pode vender a sua roça e comprar uma roça nova. Mas se você não se desvincular dessa percepção pecaminosa, desse hábito pecaminoso, a fazenda nova não vai lhe trazer o novo que você procura. A vida nova, a televisão nova, a casa nova, a reforma da casa não vai trazer para você a percepção que você procura. Porque você precisa da percepção do reino e precisa estreitar a sua relação com Deus. Vida nova é com Jesus. E para aquele que ainda não se converteu, vida nova só começa quando você muda a sua condição espiritual. Sua condição espiritual é definida pelo tipo de relação que você tem com Deus. Espíritos ministradores enviados a favor dos que hão de herdar salvação. Então, eles vão nos auxiliando durante toda a nossa jornada. Nas guerras, muitas vezes nos orientando. No caso de Jacó, de Isaac, ajudando a escolher a esposa. Quer dizer, participando de tudo que faz a parte da nossa vida. E aí, o recomeço, ele vem com essa avaliação que a gente vai fazendo da própria vida. Com essa mudança que a gente vai promovendo no nosso comportamento, proveniente dessa percepção de Deus. E isso precisa estar sempre claro em nossas mentes. A nossa percepção de Deus deve mudar a nossa vida. Porque, às vezes, o que acontece é que a gente está querendo uma experiência nova. A gente quer, às vezes, uma experiência com uma revelação, com um sonho, com alguma coisa que Deus possa nos mostrar. Mas não há disposição na nossa alma para a mudança. E, durante as fases da minha vida, muitas vezes eu falei: Senhor, fala comigo. E aí Deus falava no meu coração: se eu falar, tu não vai obedecer. Eu falava assim: mesmo que eu não obedeça, fala comigo. É uma necessidade de ter uma experiência com Deus. Mas a disposição é essa: mesmo que eu não obedeça, mas eu quero ter. Mesmo que eu não mude, mas eu quero ver. Mas o que acontece com Jacó aqui
é que Jacó estava disposto a mudanças. E aí a sua disposição, Deus então lhe dá uma percepção do reino. E essa percepção precisa mudar a gente. Precisa mudar o nosso comportamento. Precisa mudar a nossa vida de oração. Precisa mudar a forma como nós lemos as Escrituras. A nossa disposição para concertos. Precisa mudar. Porque senão você não tem um recomeço. O que você tem é a continuidade da velha vida. Talvez em alguma porque você não recomeçou. Você apenas deu continuidade àquilo. Porque você não recomeçou. Você apenas deu continuidade àquilo que já fazia. Está fugindo de alguma coisa. Do sogro era o que acontecia com Jacó. Mas a fuga do sogro era a representação também do desejo de mudança que existia no seu coração. E Deus, então, lhe dá uma percepção do reino. E é isso que nós precisamos entender. Para recomeçar, você precisa ter uma percepção do reino. Você precisa aumentar a sua percepção de quem é você no reino, do que é que você deve fazer, de como você deve se relacionar com Deus. Você precisa aumentar a sua percepção daquilo que você precisa viver para poder ter esse recomeço diante do Senhor. Segunda lição que nós aprendemos. O tema, recomeçando a vida de forma correta. Primeiro, renovar a percepção do reino de Deus. Segundo, renovar relacionamentos quebrados. Esse é outro aspecto que nós observamos na vida de Jacó. Porque ele tem um relacionamento quebrado há 20 anos atrás. Fugiu desse confronto. Mas olha que o desafio já está aí de volta. Porque ele quer recomeçar. E para recomeçar, ele não podia recomeçar saindo da casa do sogro sem resolver esse problema com o irmão. 20 anos se passaram e o problema continuou lá para ser resolvido. Será que alguém aqui também não está com esse problema também? Um problema antigo, velho, você olha e diz assim, Neto. Mas o problema está lá para ser mexido, para ser resolvido, para que você possa recomeçar. Você precisa resolver os relacionamentos quebrados. E aqui nós temos algumas coisas interessantes. No versículo 3, depois de ter a percepção do reino, então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir e território de Edom. Ele tem a percepção do reino e depois disso ele diz, não, agora já vi o que é que está acontecendo no reino espiritual, agora é hora de agir. E a primeira coisa que ele faz é mandar alguém chamar aquela região. E ele chama para conversar. E a gente tem aqui algumas lições a tirar. Primeiro, a iniciativa deve ser do nosso interesse. Tem algumas pessoas que dizem assim, se ele vier falar comigo, eu falo. Não foi isso que Jacó fez. O irmão nem sabia que ele estava por perto. Mas ele disse, manda alguém para ir lá e conversar com meu irmão. Diz que eu estou indo para conversar com ele. E aí o que a gente encontra aqui é alguém que tem iniciativa. A iniciativa é do seu interesse. Mas não foi eu que fiz, não foi eu que comecei a briga, não foi eu que comecei a confusão. Não importa de quem foi que começou a confusão. A resolução do problema é do seu interesse, porque isso está prejudicando a sua vida com Deus. Isso está prejudicando a sua comunhão com Deus. Isso está prejudicando a sua harmonia na mente. É um problema sem resolução. Você fica com isso a vida toda. Jacó estava diante novamente da oportunidade. Porque agora ele quer começar de novo e quer começar da forma certa. E a forma certa é o seu interesse de resolver o problema. Então a iniciativa deve ser do nosso interesse. Não importa quem iniciou, quem fez, qual foi o prejuízo dado, a iniciativa é sua, não importa quem foi aquele que causou o dano. Então, às vezes, você sofreu dano, não é? Sofreu dano e depois falou umas coisas, e aí o relacionamento foi quebrado. E eu me lembro sempre que eu falo disso, eu me lembro de umas camisas, quando eu tinha 18 anos. Arrumei o meu primeiro emprego e era assim, eu ganhava o salário
comprava roupa e vendia. Então, vendia roupa e trabalhava também no escritório, lá como office boy. E fui fazendo isso. E teve um rapaz que me comprou umas camisas, e ele ficava assim: tu vem amanhã, aí eu fui. Aí depois tu vem depois, aí eu fui. E aí ficou nessa, e só me fazendo ir na casa e nada de resolver. Aí um dia eu fui cobrar. E ele falou assim de uma forma mais grossa, e eu já estava sem paciência, quase bati nele. Porque aquele dinheiro eu já não tinha mais como meu. Então eu já quase... E segui minha vida. 1 ano e meio, mais ou menos, com 20 anos, isso foi com 18, com 20 anos, eu me converti. Um dia eu vi ele passando na rua. E eu chamei, e disse: olha, aquela camisa que você tá me devendo até hoje, eu vou deixar para lá aquele valor. Você está perdoado. Aí ele olhou para mim assim, atônito, e disse assim: mas você falou umas coisas comigo, quase me bateu naquele dia, não sei o quê. E aí eu descobri que eu não tinha que só pedir perdão, ou que dar perdão. Eu tinha que pedir também. E às vezes é isso. Você percebe só o que você sofreu, mas você não percebe o que você causou no outro. E aí, quando você for conversar, provavelmente você também vai ter que estar disposto a pedir perdão. E às vezes a gente pensa que é a gente que tem que perdoar, quando na verdade a gente vai descobrir que a gente precisa pedir perdão também. Foi o que aconteceu comigo naquele dia. E depois disso, o meu relacionamento com o rapaz ficou ótimo. E é interessante porque você começa a pregar o evangelho, e a pregação do evangelho para pessoas, quando você cumpre aquilo que a palavra de Deus estabelece, se torna muito mais eficiente na vida do outro. Pois bem, a iniciativa deve ser sempre nossa, porque é o nosso interesse. Então, se você sofreu dano e está com um relacionamento quebrado com alguém por causa do dano que você sofreu, procure a pessoa e resolva isso. Se você causou o dano, como Jacó fez com o irmão, procure a pessoa e resolva isso. É do seu interesse, porque você quer começar uma nova vida. Você quer recomeçar e precisa resolver as pendências do passado, não importa quantos anos tinha. Aqui, no caso, nós temos 20 anos que se passaram. 20 anos. Às vezes a gente diz assim: não, isso aí já está esquecido, vamos agir como se nada tivesse acontecido. Não é assim que funciona. Um dia, alguma coisa vai acontecer e o gatilho vai vir e a pessoa vai se lembrar de tudo. E as emoções adoecidas vão brotar rapidamente. É outra experiência que eu tenho para contar da minha experiência com meu irmão. Meu irmão era muito pirracento e me pirraçava de tudo quanto era jeito. E só parava quando eu batia nele. E aí era o seguinte: quando ele via que ele não conseguia pirraçar, ele passava a mão na minha boca, passava a mão suja na minha boca. E isso me irritava demais. E aí eu perdi o controle. Aí um dia eu estou lá em Salvador, já convertido, 21 anos de idade, estou em Salvador. E surge uma confusão. Eu precisava da televisão desligada para estudar, porque eu estudava na sala. O apartamento de Salvador, tudo pequeno. Então, ele foi com a família toda, ocupou os quartos, e eu precisava estudar na sala. E ele queria assistir televisão. E aí ficou naquele impasse. Desliga ou não liga? Desliga, liga. Desliga, liga. Aí eu falei com ele, disse: olha, você só vai ligar depois que eu acabar de estudar. E bati o pé e pronto. Aí ele olhou para mim e disse: você está pensando que é daquela época que você me bateu, que você não sei o quê? Você está pensando que é aquele tempo? E eu disse: olha, os ressentimentos chegando. E a gente pensa que está tudo esquecido, mas não está não. Vai acontecer alguma coisa para o gatilho vir, e a pessoa vai lembrar, e a enxurrada de coisas vai vir. E foi a oportunidade de pedir perdão a ele. Pedir perdão. Ele disse: eu vou ligar a televisão. Eu disse: você não vai ligar a televisão, que eu vou estudar. Mas depois que eu estudar, você liga a televisão. Mas antes disso, não. Mas pedi perdão e ficou tudo resolvido. Depois que eu pedi perdão a ele, parece que quebrantou. E aí eu falei assim, firme de novo, como tinha falado, e resolvemos. Passei mais 1 hora e pouco estudando,
Depois ele passou o dia todo em cima de um sofá, na frente de uma televisão. Mas a questão é, você não resolve e pensa que o tempo vai apagar. Não vai apagar. Você precisa resolver o que precisa ser resolvido. E precisa fazer isso logo, porque o recomeço só começa depois que você começa a tomar as atitudes para ter uma vida nova. Porque atitudes, desejo do novo, com a velha vida, com as amarras antigas, não vão funcionar para a sua vida. Recomeço é recomeço. Então, a iniciativa deve ser do nosso interesse. Segunda coisa que nós observamos no versículo 4, atitude de humildade. Versículo 4 diz assim: e lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó, manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Teu servo Jacó. Não importa o quanto Jacó tinha conseguido de patrimônio. Se ele tinha conseguido algum doutorado, se ele tivesse conseguido alguma coisa assim, se tivesse se tornado rei, o interesse era renovar o relacionamento. E o que é que ele faz? Teu servo Jacó. Humildade. Você quer restaurar o relacionamento e depois vai tratar a pessoa como se estivesse fazendo um favor em restaurar o relacionamento. Será que resolve isso? Não resolve. O que você precisa entender é que é do seu interesse restaurar o relacionamento. Então, chegue humilde. Não chegue cheio de pompa. Eu achei até que foi exagerar aqui numa coisinha no texto. O que Jacó fez. Ah, teu servo conseguiu isso e conseguiu aquilo, né? O cara alardeou tudo que Jacó tinha conseguido. Aí o que foi com isso? E aí fica um com medo do outro. Porque não é hora de ostentar, de se engrandecer, de mostrar coisas. Não é hora de fazer isso. É hora de resolver problema. Todo mundo humilde, o problema fica mais fácil de resolver, não fica não? Então, sem inflamação, sem exaltação dos ânimos, você vai humilde para se humilhar. A disposição é essa. Eu não sei se você já passou de corredor polonês quando era menino, brincando. De vez em quando a gente fazia o corredor polonês. Quem não conseguisse alcançar certas metas, passava no corredor polonês. Ninguém passa no corredor polonês querendo bater. Passa. Por quê? Porque o indivíduo tem que apanhar. Então você passa, baixa a cabeça, protege o que pode e passa o mais rápido possível. É desse jeito, é essa a disposição. Não vá tentar resolver o problema querendo bater, querendo a desforra. Você só vai aumentar o problema. Imagine se Jacó chegasse ali e fosse todo arrogante com o irmão. O que é que ele ia arrumar? Uma confusão. Então, já que você resolveu o problema, procure agir com humildade. Teu servo Jacó, haja com esse espírito. Com certeza você vai conseguir muito maior êxito do que qualquer outra coisa que você possa fazer. E o que nós encontramos aqui é uma atitude de humildade. O homem realmente foi para resolver o problema. No versículo 7 ao 12, você vai ver Jacó orando, reivindicando a bênção de Deus. Versículo 7 ao 12, diz assim: então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disse: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar.
que é que Jacó está fazendo? Reivindicando promessas de Deus. O Senhor me mandou vir para cá. E agora eu tenho esse desafio com meu irmão. Eu preciso da tua ajuda. O Senhor tem promessas para esses meninos. Os meninos que eu estou com medo que o meu irmão venha e mate. Mas o Senhor tem promessas para esses meninos. É minha descendência. A promessa do Senhor não foi só para mim, foi para os meus descendentes também. E o que nós estamos vendo aqui é Jacó conversando com Deus. Para que Deus pudesse intervir. Para que a bênção de Deus pudesse ser operada nessa causa. Então, oração. Porque oração, muitas vezes você fala que confia, mas não confia. Mas a oração, ela é extremamente necessária para nós resolvermos os nossos problemas. Porque nós não estamos lidando só com problemas físicos, nós estamos lidando com questões espirituais também. Então, Jacó ora, e a oração faz parte dessa resolução de problemas do relacionamento. Uso da generosidade como estratégia de reconciliação. É outra coisa que Jacó faz aqui. Divide os presentes. E ele diz, eu vou aplacar o coração do meu irmão. Se tiver algum problema, eu vou aplacar. E ele começa a usar generosidade. Vai distribuir os presentes. E usa a sua estratégia para distribuir os presentes. Bota um presente, depois mais atrás outro presente. E o objetivo é que o irmão, ao passar, diga, quem é tu e de onde tu vem? E aí ele, então, já treinou, já deu a palavra que precisava ministrar para o irmão. E o que ele está fazendo é usando a generosidade como estratégia de reconciliação. É outra coisa que, às vezes, a gente deixa de fazer. Né? Alguém fez alguma coisa com você no passado, e aí a pessoa está precisando de ajuda. Em vez de você usar a generosidade para tentar a reconciliação, você diz, agora é a minha vez. Né? Solta uma piada, a pessoa que foi lá representando, ouve, depois chega lá e fala com o fulano, e o fulano fica inflamado com você. Então, o que é que você tem que fazer? Resolver o problema. Para resolver, generosidade. Não reclame, não fale nada, não mande recado, não jogue indireta, não seja sarcástico, haja com generosidade, para que você possa ganhar a pessoa. O apóstolo Paulo, falando a respeito disso, diz que quando você faz para alguém que causou-lhe dano, você vai e edifica a vida da pessoa, você coloca brasas vivas sobre a cabeça dela. E o objetivo não é colocar brasa viva na cabeça do outro. O objetivo é reconciliação. Então você precisa investir nisso, com generosidade. Versículo 20 vai nos falar que o propósito da reconciliação é ser aceito. Olha só o que é que Jacó fala aí no versículo 20. Direis assim, eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo. Olha o que é que ele dizia consigo. Eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois o verei. Porventura me aceitará a presença? Olha o que ele estava pensando. Ele queria ser aceito pelo irmão novamente. Não era uma imposição sobre o irmão, era uma aceitação que ele queria que o irmão tivesse em relação a ele. Então, esse é um aspecto importante. Ser aceito. Quando você vai conversar, o propósito é você ser aceito. Ah, mas eu fui a vítima, o propósito é você ser aceito. Ah, eu fui o vilão, o propósito é você ser aceito. Você precisa ser aceito. Porque aqui nós temos duas pessoas. E quando você vê o encontro dos dois, o que você vai observar é que Esaú estava querendo ser aceito pelo irmão. E Jacó estava querendo ser aceito pelo irmão. Entendeu? Não importa quem foi que fez o quê. O desejo é de ser aceito, é de ter a reconciliação, de ter o recomeço de forma correta. E isso precisa acontecer. A disposição é ser aceito. É interessante que quando você quer ser aceito por alguém, eu não sei se você se lembra da época que estava paquerando. É interessante quando a pessoa está paquerando, né? O tom de voz muda, né? Fica aquela coisa assim mais suave. Eu me lembro de uma amiga minha, lá no Rio de Janeiro. Aí
tinha uma moça que eu estava paquerando, e eu conversando com a moça, a amiga minha encostou e disse, mas Edmond, é interessante como você fica quando encontra com a sua paquera. Eu digo, o que é? Você fala doce que só. Mas no resto do tempo é aquela fala assim mais grosseira, mas você fala doce. Né? Fala doce quando está paquerando, porque o objetivo é ser aceito. Então você fala doce, você fica generosa, generoso, né? Fica educado, servidor, não é? Não é assim? Depois que casa não é mais tão assim. Mas é assim, a pessoa vai, né? Porque o objetivo é ser aceito. Então você precisa aprender isso. Na época que você paquerava não era assim? Agora é assim. Você está precisando resolver um problema de relacionamento. O objetivo é ser aceito. Então, seja doce, seja educado, seja servidor, seja generoso. É isso que Jacó está fazendo. Jacó está querendo ganhar o irmão dele. E nós precisamos investir dessa forma para resolver os nossos relacionamentos. Renovar relacionamentos quebrados é a outra estratégia de Jacó para ter um recomeço. Os frutos do investimento, quais são? Primeiro, Deus estava preparando os dois lados para a reconciliação. Jacó estava sendo preparado na casa do sogro. Esaú sendo preparado de outras formas. 20 anos se passaram. Jacó estava imaginando que talvez o irmão quisesse matá-lo ainda. O irmão não queria mais isso. O irmão já tinha sido tratado por Deus. Estava ali disposto a dar perdão e a receber perdão. Estava disposto a reconciliar-se novamente com seu irmão. E é o que nós encontramos aqui no versículo 30, no capítulo 33, verso 4. Olha o que é que acontece quando eles se encontram. Então Esaú não precisou falar nada. Não precisou fazer nada. O irmão simplesmente desceu e foi abraçá-lo. Demonstrar o seu perdão. Demonstrar o seu desejo de reconciliação. Deus estava trabalhando dos dois lados. Mas Jacó estava morrendo de medo do que iria acontecer. Será que não acontece isso conosco também? Às vezes a gente está assim, constrangido, fizemos muita coisa, o outro sofreu muitos danos, falamos coisas desnecessárias, e aí ficamos constrangidos, mas Deus já está trabalhando na vida do outro também. Quando você procura, o outro já está, às vezes, mais bem trabalhado do que você. E aí a reconciliação fica fácil. Fica fácil resolver. Mas falta só aquela disposição inicial para fazer com que a gente viva. Então, esse é o fruto. Deus estava preparando os dois lados. Segunda coisa que nós aprendemos com os resultados. Generosidade recíproca. Jacó usou a estratégia da generosidade, mas você vai observar que o irmão também usa da generosidade. Capítulo 33, 11. Olha só o que está acontecendo aqui. Jacó insistiu, não recuses. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e instou com ele até que o aceitou. Disse Esaú, partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. O que é que a gente encontra aqui? Troca de generosidade. O que era que o irmão tinha para oferecer? Proteção. Ele disse, vamos juntos. Tenho 400 homens aqui para ajudar vocês. Então, vamos juntos. O outro já está dando aquilo que tinha a oferecer. Patrimônio. E o que nós estamos vendo aqui é reciprocidade na generosidade. Então, às vezes você acha que vai ter uma reação ruim e a pessoa está ali já disposta, bem trabalhadinha por Deus, para que resolva esse problema na sua vida. Paz de espírito. Dali para frente, Jacó segue o seu caminho. Nunca mais você vai ouvir Jacó falando nada a respeito de receios com relação ao irmão. Porque ele foi e resolveu a coisa da forma certa.
não ficou com aquela pendência para tirar a paz e a tranquilidade. Paz de espírito você tem quando você resolve o que precisa ser resolvido. E por último, Deus estava preparando tudo e operando na vida de Jacó para edificar a sua vida. A pergunta que eu tenho para lhe fazer é: o que é que você está precisando para começar as coisas de novo? O que é que você está precisando? Talvez seja uma vida de oração mais intensa? Talvez seja a leitura da palavra? Talvez o ministério que você abandonou e você precisa, para o recomeço, voltar ao primeiro amor? O que é que está precisando acontecer na sua vida? Talvez pedir perdão a algumas pessoas que você andou ferindo? Talvez perdoar algumas pessoas que causaram dano a você e não tem como restituir aquilo que causou dano. Então, o dano causado não tem como ser resolvido, mas o relacionamento tem como você resolver. São feitos da forma certa quando você resolve os problemas que estavam recomeçar da forma certa. Talvez você tenha recomeçado da forma errada, fugindo das coisas. Deus quer que você recomece da forma correta. Deus precisa ser o centro da sua vida e você precisa resolver os problemas que tem com as pessoas com as quais você tem tido problema. Talvez o que você precise é corrigir certas coisas da sua vida. Você não está causando problema nos outros, você está causando problema a si mesmo. E você tem uns certos comportamentos que vão atraindo para você culpas e sentimentos ruins. Não há como você recomeçar dessa forma. Então, Deus já lhe mostrou o que é que você precisa mudar. Comece logo, comece hoje, comece agora, para que Deus possa mudar a sua vida, para que a sua história seja diferente e para que você possa ter um recomeço, como Jacó teve. E como muitas vezes, em vários textos das Escrituras, a gente vai vendo as fases da vida sendo bem claras na vida das pessoas. Recomeço tem que ser feito da forma certa. Que Deus nos abençoe e nos conceda a sensatez de termos esse recomeço correto, da forma correta. Amém? Nós vamos nos levantar, vamos ter uma oração. Vamos orar. Nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome pelo testemunho de Jacó. É a experiência que todos nós temos e muitas vezes que todos nós desejamos também. Recomeço, Senhor. Tenha misericórdia de nós quando em algumas fases da nossa vida nós recomeçamos de forma errada. Nós queremos pedir ao Senhor que assim como o Senhor instruiu a Jacó, abençoou a sua vida e deu a ele a oportunidade de começar da forma certa, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê também essa bênção e essa alegria de recomeçarmos da forma correta diante do Senhor. Por isso, nos visita, Deus. Nos visita e restaura a nossa vida espiritual. Restaura a nossa vida de oração. Restaura a nossa vida de meditação na Tua palavra. Restaura a nossa intimidade com o Senhor. Restaura, Senhor Deus, a nossa vida diante de Ti. Restaura o nosso altar quebrado. O nosso altar abandonado. Em nome do Senhor Jesus. Restaura, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor esteja também nos auxiliando naquelas áreas da nossa vida que traz medo só de pensar em mexer. Que o Senhor faça conosco o que fez com Jacó. Que nos dê poder espiritual para vencermos o medo. Que nos dê uma percepção, uma perspectiva nova a respeito dos problemas que temos, para que nós possamos alcançar forças para resolver essas pendências. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor. Derrama do Teu Espírito sobre nós e fortalece-nos diante do Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos também, ó Deus, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Que o Senhor possa estar mudando o nosso comportamento, mudando a nossa forma de falar com as pessoas, mudando, Senhor Deus, a nosso Senhor esteja nos dando humildade nos nossos relacionamentos. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, aplicando esses ensinamentos à nossa vida de uma forma prática,
para que nós possamos ir absorvendo a tua palavra e assim glorificando e engrandecendo o teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Visita-nos, Senhor. Restaura as nossas vidas. Dá-nos um novo começo, para que possamos glorificar o teu nome, para que possamos viver vida santificada na tua presença. Em nome de Jesus nós te pedimos. O amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo da promessa, seja sobre nós e sobre a igreja do Senhor Jesus, espalhada em toda a terra. Amém. Que Deus nos abençoe.